Tudo bom, pessoal? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre riscos ocupacionais, né, em específico o pessoal da assistência, médicos, equipe multidisciplinar, etc. E a questão dos EPIs, né? Muita coisa aqui para quem já é da área da saúde, é muitas vezes conhece mais que nós mesmos lá, né, da segurança do trabalho, que não temos essa formação na área da saúde, apesar de termos uma formação nessa área da segurança do trabalhador, dos equipamentos de proteção, etc. Mas enfim, a ideia é tentar nivelar os conhecimentos, né? Para quem não se lembra muito aí dos treinamentos da CCH, para quem já tem um tempo que fez, né? Só para a gente nivelar tudo isso aí. Bom, e é uma tratativa um pouco diferente também. Bom, eu divido aqui, pessoal, basicamente quatro situações de profissionais, né, da área da assistência, médicos, etc. Quatro situações diferentes de exposição, né? A gente tem uma primeira situação, que são os profissionais de setores que não recebem pacientes em isolamento, né? A gente tem vários setores aí que, de fato, pelos dados estatísticos, né, que eu até mostro lá no vídeo referente ao lado de insalubridade, né, que é algo que nos baseia, embasa o lado de insalubridade. Nessa primeira situação, a gente tem os profissionais de setores que não recebem pacientes em isolamento. Então, a gente tem a primeira situação. São setores mais tranquilos, digamos assim. Numa segunda situação, a gente tem profissionais de setores que recebem pacientes em isolamento, né? São aqueles que, estatisticamente, a gente vê que tem um volume grande de pacientes em isolamento, né? A gente tem uma terceira situação também de exposição, que é o trabalho nos expurgos, né? Na CME também a gente tem a questão da área suja, né? E os expurgos dos setores onde ocorrem as pré-lavagens, né? Que são setores um pouco específicos. E a gente tem aqueles profissionais que manipulam químicos, né? Alguns setores manipulam formol, a patologia em específico manipula xilol, formol e outros químicos, os mais diversos químicos, na verdade. Então, a gente tem basicamente o LAC também, né? A gente tem basicamente essas quatro situações diferentes que vão demandar equipamento de proteção um pouco diferentes, né? Bom, então a gente tem aquele primeiro caso, que é os profissionais de setores que não recebem pacientes em isolamento, né? Então é um caso mais tranquilo, né? Em geral, vai se utilizar sempre a precaução padrão, que é o que? A questão da higienização das mãos, que é tão falado pelo CCH, aventais e luvas descartáveis, né? A utilização de óculos e máscaras. Lembrando que esses três itens aqui ficam disponíveis nos setores, são demandados para o almoxarifado, e o óculos de segurança é demandado pela segurança do trabalho, que a gente anota em ficha individual. E a caixa de pérfuro cortante, né, que é a questão do correto descarte, que a gente viu lá no nosso PGRSS, né, o nosso Programa de Gerenciamento de Resíduos. Bom, então vamos só ler essas entrelinhas aqui. Lave com água e sabão, friccione as mãos com álcool, ou friccione as mãos com álcool 70, se as mãos não estiverem visivelmente sujas, antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções, né? Questão importante aí, eu mencionei no vídeo que eu gravo para o pessoal do administrativo, né? A questão dos, por exemplo, dos técnicos em informática que podem estar em algum setor. Se aquela pessoa manipula o paciente, não lava a mão depois, ou continua com a luva e mexe no computador, né? Usa o mouse, usa o teclado, depois um técnico de TI vai lá dar uma olhada no computador, ele vai estar se expondo também, né? É um item aí que normalmente a gente não comenta, né? A gente acaba ficando na questão dos bate-pontos aí, né? Questão das bactérias que podem estar aí também contaminando os locais de ponto eletrônico. Mas é um outro item também dentro do próprio setor, em geral aqueles que têm ilha e os computadores ali em cima, né? A importância de se lavar sempre as mãos. Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas e mucosas. E calças imediatamente antes do contato com o paciente e retire logo após o uso, higienizando as mãos em seguida, né? Use óculos, máscara ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais. Nesse item aqui, eu relembro lá a primeira aula, se você não viu ou se você não lembra, né? Um dos maiores índices de acidente que a gente tem no hospital é a questão da projeção de material biológico, em especial nos olhos, e a maior parte dos profissionais não utilizam óculos, que é um item que a gente já deu para a maior parte, para não dizer quase todos, que era para ter o seu, né? Alguns perdem, outros não usam, outros levam para casa, etc. Né? Então, assim, ter esse cuidado, né? Se está fazendo alguma situação que pode haver projeção de material biológico, usar o óculos. E descarte em recipientes apropriados, seringas e agulhas sem desconectá-los ou reencapá-los. Lembrando também daquele vídeo 1, da NR32, a proibição de reencape de agulhas e desconexão.
né? Simplesmente jogar na caixa de perfil. Então essa é a situação 1, né? É o geral de todo paciente, de todo trabalhador que trabalha numa área assistencial, né? Então a gente tem a questão das máscaras, né? Lembrando aí do correto uso da máscara cirúrgica e da máscara N95, né? O elástico atrás da cabeça. Como não usar a máscara, né? Os dois tirantes ali na nuca, ou então o nariz para fora aqui, né? Questão da retirada dos capotes também, né? O ciclo aí que vocês sabem melhor que a gente. A utilização também desse item aqui, que eu vou mostrar um pouco na parte do expurgo, né? Que se aplica mais. E as luvas, né? Sempre por baixo aí dos capotes. Bom, segunda situação são os profissionais de setores que recebem pacientes em isolamento. Coloquei aqui o exemplo de CTI, né? Presente um isolamento ali. E nesses casos, além dessas precauções padrão, né? Como eu falei, nada de muito novo para vocês, mas é importante a gente nivelar essa questão. A gente tem a questão da precaução por contato, né? Mais uma vez, higienização das mãos, avental, luvas e o quarto privativo, né? A higienização das mãos da mesma forma que a gente falou anteriormente. Uso de luvas e avental em toda manipulação de paciente, catéter, sondas, né? Também da mesma forma que a gente falou anteriormente. Esse item aqui é um item já diferente. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de 1 metro, né? Então não há nem a necessidade do quarto privativo, dependendo da situação. Equipamentos como termômetros, esfigmomanômetro, etc., devem ser de uso exclusivo do paciente, né, para não ter esse contato. Então, só lembrando, pessoal, frisando também aí que eu falo um pouco disso no nosso vídeo lá do laudo de insalubridade, segundo a EBSER, a questão da precaução de contato não caracteriza a insalubridade em grau máximo, né? A insalubridade em grau médio é o contato, como eu falo lá, né, mas repetindo agora, é o contato com pacientes ou materiais dos pacientes. Então, enfim, da mesma forma que um médico que atende no ambulatório recebe um valor, né, de grau médio, às vezes um cirurgião que abre o peito lá do paciente para fazer toda uma intervenção ali no coração, em vários órgãos, né, tem todo o sangue ali totalmente diferenciado, o contato muito maior do que o médico do consultório, eles vão receber o mesmo adicional. E a princípio isso pode, acho que eu falo muito isso também no vídeo do adicional de salubridade, como eu falei, se quiser ver essa parte também lá. Mas enfim, esses dois profissionais recebem o mesmo valor. Por quê? Porque a nossa norma não faz essa diferenciação. A nossa norma faz a diferenciação entre o contato com pacientes em isolamento de forma permanente ou o contato com pacientes ou materiais dos pacientes, né? Então, a gente não tem essa diferenciação. E por isso a gente não pode caracterizar, né? A gente não pode ir além do que a norma nos permite. Pela lógica, a gente percebe que existe um certo erro, né? Só que pela norma a gente não tem o que fazer, né? E segundo algumas notícias aí, provavelmente ela deve passar por alguma atualização nos próximos anos, então a gente pode ter algumas melhorias, assim espero. Mas, de qualquer forma, né? Justamente pela questão da precaução de contato, você nem precisar de um quarto privativo, dependendo da situação, desde que você tenha uma distância entre leitos e tudo, né? E acaba que são doenças que, em geral, trazem uma fragilidade maior para o paciente do que um risco de fato para o trabalhador. Não que não exista o risco, mas que a grande questão é a fragilidade do paciente, né? Acaba fazendo com que a EBSER tenha entendido que a precaução de contato, né, as doenças de transmissão por contato, não entram como ensejadoras do adicional em grau máximo, né? Então isso é um item aí também de muita discordância, muito problema, porque a maior parte dos casos são de precaução de contato, né? Então daí a importância da gente saber de como é feito isso, dos porquês aqui, né, que a gente está comentando. É como eu falei, pela lógica muita coisa é questionável, né? Mas infelizmente ou felizmente a gente tem que utilizar da nossa legislação, né? Então a gente tem essa questão, que em geral, né, bactérias multiresistentes, pediculose, cabiose, enfim, né, diarreia, né, rotavírus, etc., são situações de precaução por contato, né? Em um segundo nível, a gente tem a precaução para gotículas, que também é a questão da higienização das mãos, a máscara cirúrgica no profissional e a máscara cirúrgica no paciente durante o transporte, né, para evitar a transmissão de agentes biológicos aí ao longo dos locais que ele passar, né?
Inclusive, né, comentando sobre esse ponto, eu comentei também no vídeo do pessoal administrativo, né, que o pessoal administrativo anda pelos corredores. Pode estar passando um paciente com uma imprecaução de gotículas lá, espirrando no corredor, e essa pessoa pode pegar uma doença. Tudo isso é plausível, mas como eu falo também no outro vídeo, né, se você tiver interesse de ver a questão do administrativo também, esses contatos em corredores e etc. não geram insalubridade também. Né? Como eu falei, muitas coisas são questionáveis. Né? Quer dizer que existe a possibilidade da pessoa ficar doente, que ela vai receber o adicional de insalubridade? Não é bem assim. Né? Então a gente tem que entender essas questões. E a questão do quarto privativo. Né? A higiene das mãos é o básico de tudo. Né? Mais uma vez, quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo micro-organismo. Né? A distância mínima entre dois leitos deve ser de 1 metro. E o transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário, deve usar a máscara cirúrgica, igual a gente falou. Né? Por esses riscos até de contaminação no corredor. Bom, então nesse caso aqui a diferença é que o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo micro-organismo. Né? Mas a ideia é ter sempre um quarto para esses pacientes em geral. Né? E aí já começa a entrar com a nossa insalubridade de grau máximo. Né? Quando há o contato permanente, né? Lembrando disso. Ah, mas se eu tenho um paciente por mês aqui no meu setor, em precaução por gotículas, né, que são o quê? Rubéola, meningite bacteriana, influenza, né, H1N1, etc. Todo mês vem um paciente desse para cá. Mas o contato que você tem com esse paciente, considerando todas as pessoas que trabalham no seu setor, os rodízios de pessoas que atendem esse paciente, e o fato de ter um paciente por mês, não caracteriza um contato permanente. Né? Então essa é a grande questão, né, que a gente também fala bastante ali no vídeo do áudio de insalubridade, né, mas é importante frisar, porque essas duas questões são basilares. Né. E mais uma vez, pela lógica, se eu tenho um paciente com essas doenças aqui, eu posso pegar uma meningite bacteriana? Posso. Pode vir um paciente para mim no ano e eu pegar a meningite bacteriana? Pode sim. E o fato de você não receber insalubridade em grau máximo não quer dizer, não tem nada a ver com isso, entendeu? Infelizmente não tem. Mas a questão é que não é o risco, como eu falei, né? Repetindo de novo, não é o risco de você adquirir essas doenças aqui, que existe, talvez para a maior parte dos setores do hospital, que vai fazer com que o seu setor receba o adicional em grau máximo. Mas sim o contato permanente com esses pacientes, né? Que é uma outra história. Então, e por fim a gente tem a questão da precaução para aerossóis, né? Higienização das mãos de praxe, a máscara N95 que pode ser demandada para a gente na segurança do trabalho, assim como óculos, né? E às vezes até em lotes, a gente fornece aí 20, 30 máscaras para alguns setores, em geral os setores que mais pedem são de fato os setores que epidemiologicamente têm de fato o maior número de casos de precaução de aerosol e gotícula. Né? Quando você para olhar toda essa avaliação, pessoal, você acaba vendo que tudo bate, sabe? O volume de setor, os dados que a gente tem com a epidemiologia de pacientes em isolamento nos setores, com a demanda que os setores têm por máscara N95, né? Tudo isso vai batendo uma coisa com a outra e demonstrando de fato quais são os setores que têm esses maiores índices, né? Que é o que eu mostro lá no vídeo relacionado à insalubridade. Bom, máscara cirúrgica no paciente durante o transporte e o quarto privativo, né? Então, nas entrelinhas aqui, higienização das mãos de praxe. A porta do quarto deve ficar sempre fechada e colocar a máscara em 95 antes de entrar no quarto. Né? Essa é uma grande questão. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo micro-organismo. Né? Os pacientes com suspeita ou confirmação de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose. Né? Isso aqui já é uma questão mais de segurança do paciente. E o transporte do paciente deve ser evitado da mesma forma que o outro caso. Né? Então, são essas as questões. Nesse caso aqui a gente tem a tuberculose laríngea, tuberculose pulmonar, H1N1 também, em procedimentos com risco de geração de aerosóis, né, intubação, aspiração, etc., sarampo, varicela, herpes zoster, etc. E aí, pessoal, a gente tem esses casos aí, né, mais comuns, que esses dois casos são os mais prevalentes no hospital. Mas a gente tem também a questão do expurgo, né? Todos os setores têm expurgo, todos os setores fazem pré-lavagem, pelo menos até o momento. E a gente tem a CME que faz a lavagem, né?
de alguma parte dos materiais. Então, nesse caso, né, quais são os nossos equipamentos de proteção? Né? Nesses casos aqui, pessoal, a gente vai ter as luvas, né, de PVC, que são também lá na segurança do trabalho. Se o seu setor não tem suficiente, você deve demandar para a segurança do trabalho. Né? Não tem como a gente estar com conhecimento aí de todos os setores, de como está a situação. A gente tenta avaliar, mas é importante que os responsáveis técnicos por cada setor façam essa demanda de equipamento de proteção. Né? Então, a gente tem as luvas, né, de cano longo, né? A gente tem o avental impermeável, a gente tem o protetor auricular, que é muito importante, pessoal, por causa da questão do uso do ar comprimido, né, para secagem de materiais. Então é importantíssimo que você pegue seu protetor auricular. A gente tem esse protetor aqui que é o tipo concha, né, que é esse grandão. E a gente tem o protetor de inserção, né, que é aquele que você enfia dentro da orelha, digamos assim. Então são as duas opções, né? Cada um se sente mais confortável com algum. Então é importante, se você não tem ainda, se você trabalha no expurgo, que você pegue com a gente. A gente vai anotar na sua fichinha, você vai ficar com um protetor auricular. Quando precisar de um outro, a gente vai te dar um outro. E é dessa forma, né, que acaba funcionando. A gente tem também essa viseira aqui, né, que encaixa na cabeça e fica com uma viseira aqui na frente. Essa viseira ela é bem interessante também para limpeza de materiais, né? Para a gente evitar, porque o óculos já é menor, nesse caso você está ali muita água envolvida na limpeza, né? Então é interessante você ter um equipamento desse aqui. A gente também tem na segurança do trabalho, né? Vários setores já tem no expurgo, mas é interessante você ter um equipamento desse para realizar as limpezas. Um outro também que a gente tem disponível lá são os mangotes, né? A gente percebe aqui, ó, em alguns trabalhadores, parte do antebraço fica exposto, né? Então durante a limpeza pode cair aqui uma água contaminada, qualquer coisa. E a gente tem lá também os mangotes, que é uma manga descartável, né? Uma manga de plástico descartável que você vai usar, fazer a limpeza e jogar fora, né? São os itens que a gente tem aí para o expurgo, que é um local um pouco diferente do normal, né? Um local que tem essa questão do risco do ruído, né? Essa questão maior do risco de projeção de material biológico no braço, nos olhos. Então a gente tem essas preocupações um pouco maiores, né? A vestimenta. Então é importante a gente relatar isso e informar, né? E por fim, pessoal, a gente tem uma quarta situação, que é a dos setores que manipulam químicos, né? A gente tem aqueles setores que de fato manipulam mesmo, né? Que é, por exemplo, a manipulação de quimioterápicos, né? Que aí eles têm os equipamentos de proteção coletiva, né? Que é capelas e etc. Né? Tem o jaleco específico deles, com a manga aqui com o fecho na manga, estéreo, etc. E a gente tem setores que usam químico, né? Que mexem com químico com alguma frequência. Por exemplo, a patologia, como eu falei. E alguns outros setores também, né? Que acabam manipulando formol para questão de exames, etc. Né? O centro cirúrgico também. Então, assim, para esses setores, o que eu digo é o seguinte, né? A gente tem uma máscara que é específica para o agente químico. Ela é idêntica à N95, idêntica, né? O formato e tudo. A cor muda um pouco, né? A nossa parece um pouco com essa, é um azul mais escuro. Só que ela tem uma manta de carvão ativado, né? Que serve para reter os vapores orgânicos. Então, ela é específica para retenção de químicos. Se você, né, por curiosidade, se você um dia tiver uma dessa mais velha e tudo, você pode cortar ela aqui, né? E aí você vai ver uma mantazinha lá, você pode passar num papel que você vai ver que tem o carvão ali dentro, né? Você vai ver que vai manchar o papel de preto. Uma fibra que tem aqui dentro que é preta, né? Então é justamente esse carvão que faz esse filtro dos agentes químicos, né? Então esse é um equipamento de proteção importantíssimo para quem manipula químicos e é importante que vocês retirem, né, também com a gente esse equipamento, né? Fora isso a questão, né, dos, dos jalecos impermeáveis, né, no manuseio. E a questão das luvas é algo também assim, o pessoal da manipulação às vezes já conversou com a gente. As luvas a gente não tem ainda uma luva
é difícil, porque principalmente o pessoal da manipulação, né? O pessoal da manipulação usa em geral duas luvas, três luvas dessas de látex aqui, né? Para evitar que caso o quimioterápico, né, encoste na mão, não não entre, né? Porque querendo ou não, essas luvas têm uma porosidade mínima que seja, mas tem, né? Só que também usar a luva de PVC, né, que é mais grossa, etc., você não tem o tato para poder fazer essa manipulação toda. Então, são questões aí um pouco delicadas ainda de solução. Mas, no geral, a ideia é o uso de luvas, né? Principalmente para quem não manipula isso diariamente, como o pessoal da manipulação de quimioterápicos, né? Quem manipula com uma frequência muito menor. E a questão da máscara, né? Que são itens primordiais. E aí, só fazendo um paralelo também, pessoal, que eu falo também disso no vídeo lá de insalubridade, como eu falei, se você não viu ainda, veja. O pessoal que mexe com quimioterápico, muitos deles são cancerígenos, né? Então existe um risco aí grande se a gente parar para pensar. No entanto, os quimioterápicos não fazem parte do nosso anexo referente à insalubridade. Então também é um outro item aí para vocês verem a questão da lógica aí, né? Que muitas vezes a lógica não anda de mãos dadas com a insalubridade. A pessoa que manipula quimioterápico não recebe insalubridade por manipular o quimioterápico, mesmo que esse agente químico seja cancerígeno e etc., e que a pessoa manipule durante uma jornada de trabalho quase o tempo todo, né? Ou seja, o contato seria permanente nesse caso. Nem assim a pessoa receberia, né? E a gente já tem outros químicos que receberia, né? Então, essa é uma outra grande questão, né? Mas, enfim, o objetivo dessa aula era mais isso, pessoal. Mostrar essa estratificação de várias situações, vários grupos que a gente pode avaliar assim, pela segurança do trabalho, que tem formas de proteção diferentes, equipamento de proteção diferente, alguns estão disponíveis, né, como eu falei, os descartáveis em geral são demandados pelos almoxarifados. Os específicos vocês retiram com a gente na SOST, demandam com a gente na SOST, que aí a gente pega no nosso estoque, ou então com o almoxarifado. Né? Já estamos com um novo processo de compra se iniciando aí para a compra desses materiais todos aí que eu falei. Então, é isso, pessoal.